pedir para você não prestar atenção na minha voz, mas prestar atenção na palavra. Amém? Estou seguindo firme aí na minha missão que eu preciso. Amanhã vou dar aula e a gente vai seguindo adiante. Amém? Muito bom servir a Deus, sabendo que a palavra dele não volta vazia. Nunca volta quando encontra um coração que abraça, quando encontra um coração que faz dessa palavra a sua jornada. Quero te falar, serás abençoado de cima a baixo. Amém, gente? Esse livro que o Gabriel falou é muito bom, porque ele tem, eu gosto desse tema aqui. Na verdade, eu estava nos Estados Unidos, eu e a Deise, quando a gente morava lá. Foi o último livro do Brother Hagin. Ele fez isso, uma abordagem equilibrada. Ele passa muito testemunho de situações que ele viveu, que vai abençoar de cima a baixo, porque são experiências, gente. Então, um livro que é equilibrado nesse conteúdo, e hoje pela manhã eu estava falando sobre isso. Você tem lá as asas, né? Deus sempre nos chamou para viver em equilíbrio, gente. Desequilíbrio não funciona para nada, o próprio sistema natural prova isso. Jesus manda uma palavra que eu amo, que diz assim, ó, na frente, na cara do inferno, ele fala para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ó. Então, esse equilíbrio é fantástico, e nós sabemos que Deus ele tem isso para a nossa vida. Então, esse livro eu considero um dos melhores livros para você ter uma visão bem ampla de como nós devemos ser equilibrados nesse conteúdo. Gabriel estava falando sobre o livro de Ageu. O livro de Ageu era um povo que tinha esquecido do seu Deus. É só isso, não funciona, a jornada da vida não funciona. Porque nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Como o povo de Deus pode esquecer Deus? Não existe, nós fazemos parte do reino dEle, da proposta dEle. Então, a proposta de Deus sempre será bênção para a tua vida e para a minha. A gente vê na primeira aliança, Abraão, Deus já chegou, cara, te abençoarei sobremaneira, mas eu já tenho um trabalho para você. Olha, você isso, aquilo outro, seja você uma bênção, já falou tudo. Falou tudo. Tudo que nós precisamos entender, e a nossa vida não fica de fora. Não é uma jornada sendo construída, eu estou construindo a minha vida, não, cara. Anda com Ele, Deus construirá a sua vida. Você entende isso? A visão do mundo é a visão de sobrevivência. Eu corro atrás do prejuízo, eu vou fazendo para construir alguma coisa. Se certo ou errado, eu não quero nem saber. Eu tenho que ter alguma coisa no final dessa história. E no final dessa história é, ó, money. Meu Deus, está completamente fora da verdadeira vida, que é Cristo Jesus, o Rei da Glória. Dinheiro é bom, faz parte da nossa vida, mas não pode ser a nossa vida. Então, são conceitos. Eu vou continuar depois no mês de julho lá. Hoje pela manhã compartilhei algo que eu vou também entrar aqui um pouco sobre essa nossa conferência aí do CMA, mas eu quero explicar mais coisas, como eu falei pela manhã, que muitas vezes nós caímos nesse desequilíbrio de não saber lidar com as finanças nossas. Nós recebemos salário, somos abençoados, mas muitas vezes nós somos traídos justamente pela força da nossa carne. E aí eu começo a pensar e não vou fazer e tal, e eu acabo ficando todo embaralhado nesse conteúdo, né? Então, se você for ver as estatísticas, americano é maior para a estatística, mas na estatística americana é o seguinte, o cara tem 3, 4, 5 cartões cada um, e um paga a dívida do outro, e assim vai. Gente, se eu não tenho uma visão correta das minhas prioridades, eu não posso ser um excelente administrador daquilo que Deus tem dado. Então, eu vejo esse desequilíbrio muito grande na igreja. Não é que a pessoa ela não receba, ela recebe, mas não sabe administrar, e aquilo vaza. Vaza na forma de dívida, de tantas coisas. Quem está vivo aí? Então, todos nós, eu creio que nós precisamos aprender, de uma forma ou de outra, a crescer, a ser um melhor administrador, né? E eu quero te falar que quando a Juliana vier para cá e o Tiago,
eles vão falar muitas coisas boas. Se não me falha a memória, é 4 de julho. É um sábado? Então, fica ligado aí. Muito bom. E isso tem ajudado muitas famílias na igreja. O próprio Tiago falou que, gente, nesse curso, de tudo que a gente tem feito, o Tiago falou, né, Deise, que já passaram mais de quantas pessoas? 800 pessoas. De famílias que agradeceram a ele, porque não sabiam como organizar a sua planilha de coisas dentro da sua casa. Básico do básico. Está dando para entender, gente? Então, eu creio que dentro dessa área é muito mais do que falar de dinheiro. Falar de dinheiro, a Bíblia tem o que falar para nós, né? Agora, ter a consciência de como administrar, nós temos que crescer, e muitas vezes nós precisamos ser ensinados por alguém que mostra algo para a gente. Cada um de nós aqui vem de uma cultura de casa, vem de uma maneira de ser. Então, a gente vai tocando o nosso barco. Mas eu quero te falar que existe uma maneira mais sábia de viver dentro dessa área, diga aleluia, né? Então, básico do básico, eu não posso sair comprando, porque eu tenho um black, pastor, eu tenho um black, aleluia. Mas você compra com black, alguém tem que pagar, você entende? Então, pois é, né, pastor, no final do mês, no final do mês a gente vê, que é isso, rapaz, E eu gosto de falar nessa área, tem vários aspectos, né? A gente é traído, muitas vezes, por esse ímpeto, né, de querer as coisas muito rápidas. Vou comprar, aleluia, aquela televisão de 100 polegadas, aleluia. Mas, às vezes, não é o meu momento. Será que eu sei esperar o momento certo de essa televisão parar na minha casa? Pastor, eu divido. Vou dividir. Ué? Aí, tá vendo? 1.000 eu não pago disso, pastor Luiz, mas 10 de 100 eu pago. Aí é 10 de 100 no outro, 10 de 100 no outro, quando você vê, você está liquidado. Eu entendo isso, gente. Cada um de nós, muitas vezes, é traído pelo impulso de querer ter coisas e tal, né? É difícil falar para alguém assim, cara, vai chegar o tempo de você ter isso. E aqui, estou fora, hein? Vou procurar uma igreja mais instantânea, mais rápida. Né, Mônica? Elsa, mais rápido. Eu quero as coisas rápidas na minha vida, pastor. Então, não vem para a academia da fé, não. Porque não é o seu lugar, não. Não dá certo. Aqui a gente ensina os princípios pelos quais nós vamos vencer. Se eu não aprendo e não sou uma pessoa perseverante, paciente, não verei resultados. Quando a gente cresce e aprende a vencer, a gente começa a dar de goleada sempre. Mas tem um aprendizado. Deu para pegar? Então é um livro que eu recomendo, hein? Se você não leu, vai te abençoar muito. É isso aí. Então, conversar um pouquinho sobre isso. Eu, na verdade, na Tijuca hoje, eu não passei nem da primeira parte. Porque eu saí pela tangente, mas a tangente é boa. E eu vou sair de novo aqui, porque eu quero te abençoar para você entender. Eu expliquei hoje algo de manhã que eu venho aprendendo há muitos anos, mas é bom para mim. Eu leio, às vezes, uma passagem 10, 15 vezes, às vezes eu volto a ler de novo e tal. Tenho paciência de poder enxergar aquilo que, de repente, na primeira passada eu não vi. E quando você gasta tempo com a verdade, aí o Espírito Santo se apresenta. E ele começa a te mostrar algo. Mas nós estamos vivendo dias de muita rapidez, né? As pessoas estão ficando desfocadas. Quem me contou hoje sobre... O Júnior me contou hoje sobre o negócio da Netflix, né, Júnior? O que é? Uma série que eles vão fazer sobre... vamos fazer um experimental de repetir cenas, porque as pessoas estão tão desfocadas que elas precisam se repetir de novo para ver aquilo. É um negócio meio doido, né? Mas a cultura que nós estamos vivendo hoje, dentro das mídias sociais, de tudo que está acontecendo, tem desfocado o ser humano, né? Então, o Espírito Santo quer que eu bote o foco na verdade. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Abre a tua Bíblia aí, vamos lá. Quem tem Bíblia de papel no ambiente? Maravilha. O resto é nota 0. Temos aí Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha
e saúde para o seu corpo. Gente, que verdade. Filho meu, atenta, bote foco para as minhas palavras. Põe o foco, presta atenção. Então, esse ritmo com Deus, é só dessa maneira que nós vamos enxergar os recheios das verdades para sermos abençoados. Quando a gente gasta tempo de ler uma vez, um pouquinho mais. Então, eu estou contando isso para você, porque eu quero ler essa passagem de Gálatas, capítulo 6, e começa no verso 7. E depois fui meditando sobre isso, eu já vi que logo o apóstolo Paulo, no verso 7, ele disse assim: Elinho, não se engane. Eu falei, ué, não se engane com o quê? Ó, a gente lê rápido, né? De repente a gente vai para o final do verso, tudo é bênção. Uma palavra é bênção. Mas olha o que ele está dizendo assim. Primeira coisa ele está dizendo, não se engane. Ó, de Deus não se zombem. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai. E esse é o baita do conceito do reino de Deus. A minha jornada e a sua é uma jornada de semeadura. O homem não sabe disso, mas é exatamente o que ele faz sobre a face da terra. Eu acordo e já estou no processo de semear. O que vai sair da minha boca é semeadura. O meu comportamento durante o dia já é semeadura. O que eu faço, escolho, decido, são semeaduras. E nós sabemos que a semeadura desse mundo, as pessoas não fazem a ligação e não entendem por que a sua vida está no prejuízo e não entendem que está ligado à sua própria semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Gente, olha o que está escrito. Isso aqui não está falando sobre um conteúdo do campo, ninguém aqui é fazendeiro. Eu estive agora no Mato Grosso, junto com os pastores, e nós estivemos lá na sede da empresa do pastor, lá do Mato Grosso. E ele estava falando lá sobre todo o sistema da empresa dele lá, porque eles são plantadores de soja, milho, né, cana-de-açúcar. É a segunda produtora de soja do Mato Grosso do Sul. 58 mil hectares só de terra. Meu Deus. Então, não está falando de um conteúdo, eles entendem bem isso, porque eles só vão colher aquilo que plantam. Mas eu não consigo enxergar que relacionamentos têm sido ruins na minha vida, mas eu não olho para mim para enxergar que, de repente, eu estou plantando errado. Eu estou plantando ofensa. Eu estou plantando ira, ódio, ressentimento, eu não perdoo, eu guardo mágoas. Rapaz, tem alguma coisa? Não, mas eu estou certo. Olha só como eu estou iludido. O meu comportamento não é coerente com a verdade. Se não for coerente com a verdade, eu estou fazendo uma semeadura de prejuízo. Vai dar ruim, como diz o outro. Então, o mundo já vive isso. Eu faço o que eu quero, eu planejo, eu penso, é assim, vai ser dessa maneira, eu estou certo, ela está errada. Olha como é que estão os relacionamentos, gente. As pessoas estão se agredindo, odiando umas às outras. Hoje, conversei com uma pessoa e disse para mim uma opção de situação e tal, eu entendi. Tá, beleza, então seguiu o seu caminho, mas a outra botou na justiça. Botou 2 vezes na justiça. Eu não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, que acham que são cristãs. É assim que eu estou irado, hein? Que acham que são cristãs. A própria palavra diz assim, que absurdo, hein? O apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo dizendo, quer dizer que vocês não vão achar ninguém para resolver as suas coisas, vocês vão ter que levar diante de um juiz uma situação. Que ridículo, é o Espírito Santo falando, na minha versão. Vocês não podem resolver isso? Como é que vai levar, botar o outro na justiça? Você não conhece o que é. Qual é o espírito que a igreja tem? Qual é o espírito nosso, gente? Não, mas pastor, eu não levo desaforo para casa, essa parada aí eu não... Tu é de Jesus?
Está precisando morrer, hein? Porque se você não morre, Deus não vai agir na tua vida, cara. Como assim? Mas eu vou sair no prejuízo? Vai. Tu não tem prejuízo andando em Cristo Jesus, rapaz. Ele tem uma visão, gente, completamente distorcida. As pessoas estão vivendo e não sabem que estão fazendo uma semeadura que vai colher prejuízo. É só o que eu tenho para te dizer. Porque todo comportamento em termos de semeadura, Deus já me falou na sua palavra o que eu devo fazer. Se a minha carne gosta ou não, o problema é dela. Você é um ser espiritual vivo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mudou o padrão de pensar. Então mudou o padrão de semear. Eu vou aprendendo a não semear para o prejuízo mais. E aí, o verso diz assim, não se engane, rapaz, presta atenção, a tua vida é uma grande semeadura desde o dia que você acorda. E aí a gente vai crescendo em Deus e a gente vai aprendendo que os nossos comportamentos, atitudes também são semeaduras. Eu estou trocando Deus fácil por qualquer outra coisa. Comportamento hoje da maioria dos cristãos é assim, hoje não estou afim, vou ficar em casa. Hoje, não, tem uma opção de coisa para fazer. É mesmo, e Deus vai ficando lá na rabeta. Estou irado hoje, me perdoe, pastor, mas não é com você, não. É com o inferno, cara, que começa a cegar o cristão. Pastor, na minha semeadura eu tenho que me humilhar? Tem, escreve aí bem grande, tem. Eu vou sofrer fazendo a semeadura que vai me dar vitória? Vai. É a carne que tem que morrer. Escreve aí, minha carne tem que morrer. Aí do jeito que está, nesse comportamento que o mundo vive, só tem massacre. A igreja não pode cair nessa cilada, gente. Você é a igreja de Jesus, você é corpo de Jesus. Diga aleluia. Você é corpo de Jesus. O comportamento do corpo como semeadura precisa vir da inspiração da cabeça, que é Jesus, o Rei da Glória. Eu estou conversando com vocês, saúde, cara, na veia. Porque é isso que muda a nossa vida. Mas Jesus, olha para mim, olha a minha situation. Olha aí, Jesus, olha a minha situation. Aí, Jesus, cara, você precisa mudar o seu comportamento. Jesus, olha a minha situation. Você precisa mudar o seu comportamento. Jesus, não resolve nunca. Que especificamente nessa situação de relacionamento e tal, sempre um tem razão, o outro é que tem, não vai dar nada. Porque não está aprendendo a viver o comportamento que Deus mostra na sua palavra, a semeadura que irá abençoar um relacionamento de casal e de família. Aliás, próximo domingo, eu e a Deise estamos aqui, aleluia. Vamos compartilhar a palavra de família aqui com vocês, amém? Quero trazer algo para te abençoar. Então, se o pastor me deixar, né? Posso? Está sabendo agora também? Meu Deus, deixei ele no encrenca agora. Não, é porque, na verdade, eu tenho outros lugares para ir e eu só tinha essa data para a gente vir para cá. Beleza, então tá bom. Então, gente, não se engane, Elinho, de Deus não se zomba. Eu vou botar a minha pessoa, tá? Elinho, o que você semear, você vai colher. Aí, olhando um pouquinho, né, obviamente, o crescimento da nossa vida, todos nós estamos crescendo em Deus. A gente olha para o passado e a gente vê quanta besteira a gente fez como semeadura. Eu hoje mandei uma frase na Tijuca, e eu quero mandar ela, eu quero que você anote aí, é bom anotar. Preste bem atenção, gente, no que eu quero te falar. Eu quero te falar algo simples, mas vai fazer toda a diferença. Errar ou erro não é marca de derrota. Não pode ser marca de derrota. Errar ou erro não pode ser marca de derrota. Não recebe dessa maneira. Erro é apenas uma marca de crescimento, como eu falei de manhã, Deise, me ajuda? De aprendizado. Ok? Porque senão você vai ficar debaixo do massacre, da condenação, da culpa.
Todos nós aqui, olhando para trás, pode dizer assim: Ih, rapaz, eu não faço mais assim não. Por quê? Mudou a sua mentalidade, mudou a minha. Então, se eu errei, aquilo é um baita de um aprendizado para eu não fazer de novo. É mudança de comportamento, mudança de mentalidade, né? Como é arrependimento, é metanoia, é mudança de comportamento, gente. Ok? Mas então, não fica no massacre que o inferno te puxa para ficar no erro, no massacre do passado, ou de alguma coisa que trouxe grande prejuízo para a nossa vida. Às vezes, por anos. Esquece. Começa de novo, olha para ele e vamos semear da maneira própria. Você pode hoje, ouça aí, você que está me assistindo, definir o seu futuro com a semeadura de hoje. A semeadura de hoje vai promover a tua colheita de amanhã. E não tem nada a ver com o mundo. Não tem nada a ver com o sistema do mundo. Não tem nada a ver se o mundo está com dinheiro ou sem, se todo mundo está dizendo que está no prejuízo, está no fracasso. Não tem nada a ver. Tem a ver com a semeadura que você faz de acordo com a verdade, como Deus te fala. A Bíblia fala em 3 ocasiões bem próprias, assim, vamos dizer dessa maneira, que em tudo que você colocar a mão será bem sucedido. Não é bom isso? Só que tem uns detalhes que Deus fala assim, Alinho, você tem que garantir que essa verdade faça parte da tua mentalidade, para que você haja com base nessa verdade. Então, tudo que você meter a mão, serás bem-sucedido. Então, Deus está garantindo que a mentalidade desse reino, que é a sua palavra, seja viva em mim, para que eu possa fazer ela como semeadura. Quem está entendendo isso aí? Muito interessante, né? Eu me lembrei, eu assisto um ministério que me abençoa muito. Ele já está há muitos anos, né? Tem 40 anos de ministério, mas lá no início ele foi discipulado por um homem de Deus chamado Lester Samuel. Alguém já ouviu falar? Lester Samuel. Ok, homem de Deus, um evangelista, um cara muito fera. Então ele era discípulo. E ele lembra lá no início, quando ele começou a carreira, ele queria saber algumas coisas, doutor Lester. Aí foi procurar o doutor Lester para perguntar a ele, doutor Lester, fala aí para mim e tal. E o doutor Lester disse que estava anotando assim, não prestou muita atenção para ele, mas falou assim, fala aí o que você quer perguntar. Ele foi perguntar, eu quero saber, simplesmente eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero saber também como é que eu posso ser dirigido pelo Espírito. Eu vou te responder com 2 coisas. Falou assim para ele, rápido. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber como ser dirigido pelo Espírito de Deus? Pratique a Bíblia. Ele jamais esqueceu. Andou nesse caminho e tem um ministério bem-sucedido. Eu não estou falando nada da minha boca. Olha o engano nesse conteúdo aí, ó. Vá comigo a Tiago, capítulo 1. Quer dizer que, então, saber a vontade de Deus para a minha vida é ler a Bíblia. E ser dirigido pelo Espírito é praticar a palavra. É isso mesmo. Quer coisa mais simples do que isso? Tiago, capítulo 1, diz assim, veja aí o verso 22. Elinho, se torne, pois, praticante da palavra. Ele está falando sobre semeadura na prática. E não meramente o quê? Ouvinte, porque você está enganando a você mesmo, sendo meramente ouvinte e não praticando a palavra. Porque, gente, olhem para mim. Eu vou praticar alguma coisa, ou eu pratico a verdade, ou eu pratico aquilo que não é verdadeiro. Não tem coluna do meio. Não, pastor, eu estou aqui na coluna do meio. Não tem. Ou eu faço da palavra minha semeadura, como jornada de vida, no que sai da minha boca, no meu comportamento, no meu dia a dia, ou eu faço o que a minha carne pensa, eu faço aquilo, que eu acho, que eu penso.
Eu falei dessa plataforma algum tempo atrás. Vocês lembram disso? Eu acho, eu penso, eu quero, vou fazer. Essa não é a nossa plataforma. Não é mais. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu vejo que a igreja ela tem dificuldade de entender isso, gente, de caminhar para vencer, porque ela não abraça a autoridade final desse livro como prática, como semeadura. Ele não se engana. O que você semear, você vai colher. Aí tem um bocado de coisa acontecendo na igreja do Senhor, que as pessoas estão... mas, na verdade, não está vendo que é uma semeadura errada. Eu quero resultados do céu na área de finanças, mas não pratico o conceito do reino sobre finanças. Não aprendo a ter a sabedoria de administrar como Deus pede. Eu vou receber o quê, gente? Fala para mim. Não tem como. E não são áreas isoladas, porque tem coisas na nossa vida que o Espírito Santo está pedindo, mas a gente não liga, a gente não resolve, ou de repente não vai adiante. Eu comentei isso de manhã, eu queria comentar. Uma vez um empresário ligou para mim, me pedindo oração sobre uma situação. Legal, eu creio que oração, a gente precisa orar mesmo sobre várias situações. E eu me lembro disso, gente. Olha, deixa eu falar algo para vocês, bem legal. Então, ele me falou lá sobre uma situação e tal. Eu falei, cara, vou orar por você, depois eu ligo aí, a gente resolve e tal. E eu estou almoçando em casa e o Espírito Santo me falou o real problema. Então, não é uma questão assim de grana ser resolvida. Aí o Espírito Santo me falou. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Você pode abrir? 1 Pedro. A solução do problema é Pedro. Primeira Pedro. Olha que coisa tremenda, gente. Estou chegando lá. Verso 7. 3, 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Com o quê, gente? Com discernimento. Tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Trata ela com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa a tua oração. O Espírito Santo me falou, ele primeiro tem que resolver a situação com a esposa dele. Agora você vê, né? Eu vou ter que pegar o telefone, eu vou ter que falar que o problema dele não é grana, é relacionamento. Beleza, cara, quero te falar o que o Espírito Santo me falou. Você tem que resolver esse problema com a tua mulher. Ele poderia ter xingado, falar, pastor, eu vou procurar um outro aí que me dá uma palavra, alguma coisa e tal. Aí começou a chorar no telefone e falou, é isso mesmo, eu tenho que resolver isso. Resolveu com a esposa, as orações deixaram de ser interrompidas e a situação financeira, naquele momento, mudou. É assim que Deus trabalha. Não, pastor, vai falando de dinheiro, eu quero saber só dessa área. Não funciona? É uma semeadura só. Você não vai olhar o carro e olhar, que roda linda. Meu Deus, eu vou abraçar essa roda. Como assim? O carro é uma composição de várias áreas da nossa vida. O que Deus espera de mim e de você é que essa verdade seja a nossa semeadura. Eu entendo, gente, nós estamos crescendo. Eu quero declarar, você está crescendo. Porque você vai compreendendo a verdade. Então, cada vez que você vai compreendendo, ponha ela como semeadura. Aí você vai colher os resultados mais adiante. Vocês estão entendendo isso? É simples. Onde é que a gente vai acordar para entender que não é o meu jeito, não é o my way, é o jeito de Deus, é a sua palavra sobre qualquer área. Uma das coisas mais importantes de semeadura é o relacionamento. Deus ele é firme com isso. Ele não aguenta ver os irmãos brigando, ele não aguenta ver os irmãos se odiando. Como é que pode? Acabei de dizer, um casal se diz cristão, bota o outro na justiça. Como é que fica o coração de Deus? Aí pergunta se a vida vai colher coisa boa, mas não vai mesmo.
Está desintegrado do coração de Deus, gente. Vocês estão entendendo? Eu só estou num verso. E eu comecei a pensar sobre isso. Cuidado, Elinho, não se engane. O que você plantar, você vai colher. Porque a vida é uma semeadura contínua. Diga aleluia. Sabe o que é legal? É você ter o Espírito Santo e eu também. Que no momento que a gente faz alguma coisa, ele diz assim, não é por aí, meu filho. Que coisa linda. Sabe quando você fala alguma coisa que não devia falar? Eu vou levantar minhas mãos e pés. E aquele negócio te constrange, você chega e fala assim, me perdoe, é isso aí. Se falou alguma coisa com alguém que não era legal, vai lá e diz para ela, cara, falei errado contigo, me perdoe. Ok? Você está consertando tudo, está colocando no lugar certo, plantando de maneira certa, para que as coisas avancem na tua vida e na minha, gente. O padrão da semeadura chama-se a palavra. Você está se enganando em Tiago? Está se enganando, Elinho, você é só um meramente ouvinte. Acaba se tornando um religioso, hein? Evangélico, vai à igreja. Qual é a sua fé? Evangélico. Aleluia. Beleza. E o padrão da verdade está sendo o meu comportamento ou não? Porque quando a verdade se torna a minha semeadura, isso é a prova que eu me entreguei à submissão dessa verdade. Ninguém se submete à palavra e diz assim, eu sou submisso à palavra. Não, tá legal. Isso aí não é boca, não. Tem que ser na prática. Eu me submeto que a Bíblia tem a falar sobre finanças. Eu quero ver a prática. Eu me submeto sobre... E é dessa maneira, na semeadura da submissão à verdade, é que a Bíblia em Tiago também diz lá, Elinho, submeta à verdade, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Uau! Olha o caminho que você entrou e eu também. Uma semeadura de acordo com a verdade. Levanta a resistência contra o diabo e a Bíblia diz que ele vai ter que ir embora. Quem prevalece é a verdade. Diga aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Eu fico animado. Que não tem nada a ver conosco, não tem a minha capacidade, não tem a minha inteligência, eu não vou usar ela. Eu vou usar a direção de Deus no meu coração, me encharcar dele, a paixão que a gente tem por esse livro, é a verdade, é tudo para mim, é tudo para você. Vamos seguir com ele, vamos seguir com ele, vamos seguir com ele. Hã? A carne vai doer mesmo, que ela quer outra coisa, tem que matar ela todo dia. No próximo verso diz lá, quem semeia para a sua carne, já está dizendo, da carne, Elinho, vai colher o quê? Corrupção, em algumas versões está escrito prejuízo, destruição, falência. Olha o mundo. O mundo é uma baita semeadura de carnalidade. As inspirações da carnalidade têm a mão das trevas para a destruição do homem, gente. E nós fomos libertos. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza. O velho homem morreu. Nós somos agora revestidos, Efésios capítulo 4, de uma nova forma de entender. É a nova criatura que precisa viver como nova criatura. Eu entendo, nós estamos crescendo e vamos continuar. Mas não abra mão, se você num relacionamento está entendendo que você tem que perdoar, não pensa duas vezes. É difícil para a carne, mas tem que perdoar. Não guardar mágoas, relacionamentos, sentimentos, essas coisas todas, ódio, como é que pode? Alguém hoje falou, numa situação lá, eu tenho ódio dessa pessoa. Também se diz cristã. Eu vou meter a mão na cabeça porque está endemoniada, cara. Como é que pode dizer um cristão que tem ódio, cara? Você está guardando o inferno dentro de você? Mas eu tenho motivo. Calma aí, capeta, calma que eu vou tirar você daí mesmo. Bom, é mesmo? Olha o que Jesus semeou. A Bíblia lá em Isaías 53, verso 6, diz que ele foi como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca. Olha o nível de humildade por causa do amor a você e a mim. Olha o exemplo de Jesus, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu.
mas tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna. Eu não entendo o que o cristão quer. É só viver o que já está escrito. Semeadura da verdade, vai colher a verdade, o céu vai se manifestar. Mas eu quero o céu se manifestando na minha vida. Eu vou perguntar, o que você tem semeado do céu? Pastor, não tem semeado muita coisa, não. Então, você não vai ter nada, porque eu nunca vi um fazendeiro não fazer nada e ganhar uma colheita. Vocês vão voltar domingo que vem? Eu vou vir mais calmo. Não é contigo, você entende? É a atmosfera do mal. Faz com que as pessoas pensem errado. Hoje fiquei irado. O outro botou na justiça. O que tem dentro da cabeça? Não vou falar, mas é aquilo que você já pensou. Está dominado. Maneira errada de pensar, comportamento, semeaduras erradas. Vai colher o quê, cara? Como é que você vai manter um casamento? O casamento seu segue adiante porque você faz a semeadura do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Ei, eu não sabia, pastor Hélio, que isso é o amor de Deus. E o cara na ilusão de que amor é um sentimento. Então, hoje eu amo, amanhã não amo. Hoje eu amo, amanhã não amo. Amanhã eu odeio, hoje eu amo. Não sei porque que as pessoas não estão querendo fazer mais gabinete comigo, cara. Não vou dar moleza. Não vou dar moleza. Eu estou aqui como sargento, infantaria ali dos fuzileiros, para treinar você, meu irmão. Não tem... Quer conversar comigo? O quê? 10 flexões agora. Vamos lá. Minha mãe não me ensina. Que tua mãe, rapaz? Tu não está aqui com a tua mãe, rapaz? Faz aí as flexões aí. Aprende a ser homem. O que precisa acontecer é assim. Para com essa pouca vergonha, vocês dois aí brigando, querendo esse negócio aí. Como é que é? Vão amar ou não vão amar? Vão tirar o orgulho ou não? Vão quebrar o orgulho dos dois aí? Pastor Hélio, vou conversar com ele. Conversa com quem está afim de ouvir. Não dá mais. Jesus está voltando. Vou falar de novo. Jesus está voltando. É bom nós pensarmos que tipo de semeadura nós vamos colocar daqui para frente. E eu quero te falar, vai semear a verdade? Vai sofrer, anota aí de novo, vai sofrer, a minha carne vai sofrer. Porque o mundo está pior. A semeadura do mundo é aquela de Mateus 24, as pessoas vão se odiar umas às outras. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, que é da igreja, amor ágape, se esfriará de quase todos, não de você nem de mim. Já estou logo profetizando. Nós temos que ser a diferença. Eu não sou melhor do que ninguém, gente. Eu enfrento as mesmas coisas que você enfrenta. Mas você tem que ser macho e macha para assumir o negócio. Não é assim. O reino de Deus fala outra coisa, eu vou ficar correndo. Amém. Mas tem que se tornar um comportamento, tem que se tornar uma semeadura. Senão não vai funcionar. Quem está entendendo? Maravilha. Então, para terminar. E aí... Não canse, Elinho, de fazer o que é correto. Eu vou te falar, né, rapaz? E o Espírito Santo já está falando para mim e para você. Eu tenho que amar, pastor, só hoje? Não, amanhã, depois de amanhã. Eu tenho que perdoar quando? Só hoje? Não, amanhã, depois de amanhã. Eu vou te falar, assim não dá, né? Ele já falou, não canse de fazer o bem. Você sabe, em outras versões diz assim, não canse de fazer o que é correto. Porque cansa. Você está sempre pronto para ter uma atitude correta para com uma pessoa? Cansa. Mas o Espírito Santo te renova. Para você não abrir mão. Continua amando as pessoas da tua casa, porque você tem orado, eles serão salvos.
Não, pastor, mas eu vou te falar, passei uma vergonha danada, porque fizeram isso, aquilo outro comigo e tal. Aí meu nome ficou assim e tal. Minha reputação foi a zero. Aleluia, rapaz, morre igual Jesus morreu, cara. Você ainda está ligando para a reputação. Aí você carrega o nome dele. Você carrega ele. Ele morreu por mim. E está sentado num trono de glória. É que eu sou mesmo a representação do céu sobre a face da terra, gente. Jesus não está pedindo a gente para ser perfeito. Ele está pedindo para a gente se entregar a Ele. Vai doer, mas faça, que essa semeadura, você vai colher os resultados do céu. Então não canse de fazer o que é correto. E a própria palavra, ele já está me dizendo, no tempo certo, cara, você vai colher os resultados. Mas não desanima. Não se entrega. Não desista. É até o final. E Jesus em Mateus 24, falando de um tempo difícil, ele diz assim, é na perseverança da tua alma, cara. Na perseverança que você será salvo. É assim que se vive, para vencer. Quantos querem vencer? Essa vitória vem com preço, mas ela vem. Não é legal? Ela vem com preço, não tem moleza, mas ela vem. Vem porque eu não abro mão da minha semeadura. Eu vou até o final. Mas não estou vendo nada, pastor Hélio, continua. Mas já passaram 5 anos, continua. Já passaram 10 anos, continua. Pastor, já tem 15 anos, continua. Alguém está sentado no trono e está recolhendo toda essa semeadura para que a colheita chegue na hora certa. Que alguém diga aleluia. Quem está pegando isso? Simples desse jeito, não é verdade? Então é uma passagem que me abençoou. Eu tinha muita coisa para falar. No mês de julho, de repente, a gente vai conversar. Mas eu fiquei muito agarrado de coração nisso aqui. Ellen, não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Uau! Aí você fala, não tem nada a ver com o inferno em si, e não tem nada a ver com o céu, mas tem a ver com o poder da minha escolha, da qual quarta-feira estou em São Cristóvão. Olha aí, pessoal de São Cristóvão. Estarei lá falando sobre fundamento de fé, o poder da escolha. Pastor, é simples assim? Eu pensei que pensou demais. Deus é simples. É como eu falei, Dr. Lester Samuel disse aí, cara, é o seguinte, lê a Bíblia e pratica a palavra. Tchau, um abraço, pode sair. Próximo. Você conhece a história do médico? Vou terminar com essa. Eu tenho que brincar com o médico, eu sou médico e tal. Diz que o médico estava lá. Aí chegou o paciente. O médico está escrevendo e tal. Aí o paciente começa a contar, o médico escrevendo, pois não, pode falar. E tal, está escrevendo. E eu, doutor, eu estou com uma dor não sei aonde, e não sei das quantas e tal. E ele só escrevendo. Daqui a pouco o cara fica irritado. Doutor, que negócio é esse? O senhor está escrevendo? Não está nem prestando atenção no que eu estou falando. E eu já estou percebendo aí que o senhor está fazendo a minha receita. O médico levantou os olhos, falou assim para ele, não, fica tranquilo, a sua já está pronta, essa aqui é do próximo. Você tinha que rir, me ajudava aí um pouquinho. A dele estava pronta, ele já estava escrevendo do próximo. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Eu vou chamar o pastor Júnior, que está aqui, para ele orar. Para nos abençoar nessa noite. Queridos, eu queria dizer que eu não estou bravo com ninguém. Quem me conhece, a minha esposa sabe. Mas eu fico irado. É com a cilada das trevas, cara, que agarra a igreja, cara. E eu estou vendo. Cara, que isso? Faz isso não. Dá uma banda no diabo aí. E a igreja cai na cilada. Não,
que eu já falei, você tem que ser sonrisal, vai ser dissolvido. Pastor Hélio, vai sobrar o que de mim? Sobra Jesus, tá bom? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho da carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos vencer. Esse completou a carreira, fez o bom combate, guardou a fé. Vencedor. Amém? Vocês ainda me amam ainda ou não? Vamos voltar domingo ou não? Aleluia.